Três são as diversas posições em que pode colocar-se o homem público. O homem chamado a pronunciar sobre questões de gravidade e importância da que hoje tratamos. A primeira e a mais fácil é seguramente a daquele que nem por si a toma, que, levado da torrente das opiniões e cuidando de dirigir as turbas, quando não é senão empurrado por elas, imaginando-se forte só porque se pôs do lado da força, vai com o poder que reina, está pela potência que impera. Esta posição é, como disse, a mais fácil e, para certos olhos, ainda bem que não para os meus, a mais brilhante. Os aplausos estão em roda dela, as recompensas lhe chovem em cima, e coroado há de ser de certo quem a ocupa, que seja das folhas de carvalho do repúblico tribuno ou das pérolas feudais do barão aristocrático, a diferença está na forma. A coroa é a mesma, vale e significa poder, ganhou-se e deu-se pelo mesmo modo. Quase tão fácil é a segunda posição, fácil de tomar, entendo, aparentemente mais nobre, nem sempre mais desinteressada, mas sem dúvida mais lisonjeira por um amor próprio de quem a escolheu por sua, é a daqueles que, aparentando, Deus sabe às vezes com que ânimo, integridades de Catão, parecem pleitear justiça com os céus, traz-lhes a causa vencida só porque o é, defendem quando está debaixo só porque o está, e justa ou injusta é a sua sempre a parte dos que se dizem oprimidos. Não é tão independente como talvez pareça esta posição, nem lhe faltam vantagens. Nela se formam muitas vezes reputações que, aliás, for impossível adquirir. Também lhe sobejam aplausos. E lá está, mais longe sim, mas não mais incerta, a perspectiva da recompensa, a querida esperança do galardão. A história de todas as revoluções nos apresenta sempre e pelo mesmo modo, forte e numerosamente ocupadas, estas duas posições. Ambas são as da ambição. Para elas vai, para elas forçosamente há de ir a máxima parte dos homens. Terceira posição há, difícil, desgraçada e árdua, de poucos seguida, de poucos entendida, caluniada dos muitos, pode-se quase dizer que desprezada de todos. Raros a ocupam, raros deixaram ainda de morrer nela sós, como entraram, abandonados e malquistos. Na peleja, nem um voto os anima. Os aplausos da vitória não os têm, que não há vitória para eles. Na desgraça, nem simpatias, porque não dão esperanças. Na boa fortuna, onde há boa fortuna para os justos e inteiros. Está-se-me a formar nos lábios, que eu não posso reter, o nome dos virtuosos girondinos, não poupados nem do póstumo sarcasmo de um historiador nosso contemporâneo, desse Erasmo político que fez o panegírico da corrupção de Mirabeau. Historiador republicano, estadista monárquico. O que não diriam estas sós palavras a um povo que as soubesse entender? Mas os povos têm um entendimento difícil e a memória curta, hão de se ir educando à sua custa. Esta sim, esta última de que falo, é a posição do homem inteiro e independente de veras. Por esta posição optei, conhecendo-lhe bem os desaires e os cárceres, os exílios, os degredos, as vexações de toda a espécie, as calúnias de toda a parte, que há 17 anos me têm custado, não puderam ainda senão rebitar os pregos da cruz, compressão de todos os meus com que me sentimentos abracei voluntário. e uma paciência tão calejada como a minha. Eu fui o único oficial da Secretaria de Estado que logo e espontaneamente, e mal declarada a usurpação,
a quem havia 2 anos, eu e poucos portugueses mais fazíamos guerra. Abandonei meu emprego e fui, em meados de 1828, apresentar-me em Londres, na Embaixada Portuguesa, do que dou por documento o testemunho do Sr. Conselheiro José Balbino de Barbosa e Araújo, então secretário daquela embaixada. E ali, primeiro que nenhum outro, e um dos primeiros 6 ou 7 portugueses que emigraram, prestei obediência à junta, então instalada no Porto, para sustentar os direitos da coroa legítima, do que assinei auto em um livro competente. Fui depois mandado partir para o Porto pelo Sr. Visconde de Itabaiana, que então fazia às vezes de embaixador português. E não tendo lugar a partida pelos desastrosos acontecimentos que terminaram aquela luta, fui algum tempo depois mandado por ordem de Sua Majestade a Rainha permanecer em Londres para seu serviço, o que assim cumpri, apesar de minha falta de meios, que jamais, nem com um ceitil, foram acrescentados por nenhum serviço dos que prestei, como a tantos, e tão largamente se fez até sem pretexto. Desde então, no meio das privações e até da miséria, não deixei um dia só, nem de trabalhar com meus fracos meios na causa comum, nem de me habilitar pelo estudo assíduo, pela leitura, pela frequência nos estabelecimentos públicos, em um país em que tanto há que aprender, e pela publicação, enfim, de meus humildes ensaios literários e científicos, para ser útil à minha pátria e ao serviço do Estado a que me votara. Aparecendo um raio de esperança de liberdade com a próxima partida de Sua Majestade Imperial para os Açores, imediatamente fiz todas as diligências para me ser permitido tomar parte na expedição que se preparava contra o usurpador, sendo aceito pelo Marquês, hoje Duque de Palmelo, o meu oferecimento. Por ele me foi logo encarregado o escrever alguns papéis que, tanto fora como no reino, preparassem os ânimos para a necessária cooperação e para o passo que ia dar-se da reassunção da regência por Sua Majestade Imperial o Sr. Duque de Bragança. Filo no meio dos clamores de muitos ambiciosos que depois tão diferente clamaram, que hoje tão diferente clamam. Mas este serviço que se me prometera, sem eu pedir, de me ser levado em conta como o maior que se podia prestar, teve por único prémio o ser-me negado todo o auxílio dos que tão amplamente se deram então a muitos outros. E eu tive de vender até a roupa com que me cobria, de pedir emprestado, de deixar a minha família por caridade em casa de um parente quase tão pobre como eu, para poder ir alistar-me como simples soldado e como tal embarcar no porão de um navio, segundo Vossa Excelência testemunhou, quando tão nobre e honradamente partilhou connosco os incómodos, as privações, os vexames e humilhações de aquela viagem de que nem quisera recordar-me. Chamado depois nos Açores do serviço do corpo académico pelo Ministro das Justiças, por portaria de 27 de abril de 1831, para tomar parte nos trabalhos legislativos que então ocupavam o governo, posição optei, deixei a minha casa, conhecendo-lhe bem os Sais, onde ao menos e os cárceres, os exílios, os degredos, as vexações de toda a espécie, as calúnias de toda a parte, que há 17 anos me tem custado,
não puderam ainda senão rebitar os pregos da cruz com que me abracei voluntário, e em que antes desejo morrer escarnecido e vituperado do que merecer triunfos, do que ver decretada a minha apoteose por quaisquer dominadores da terra. Colocado nesta posição, não hei de nunca ser o homem de ninguém, bem sei, mas hei de sê-lo de mim mesmo e da minha consciência. Bem sei que para mim não pode haver nem o favor dos palácios, nem a aura dos comícios. A abnegação que devo em lealdade dizê-lo, para outros seria grande, mas é insignificante de minha parte. O único estado e profissão que tenho e prezo, nem de uns nem de outros depende. E a ambição que ainda pode algum tanto comigo, não são eles que a satisfazem. O pobre homem de letras tem ao menos esta vantagem. Aceito, pois, com resignação, todas as condições da posição isolada que escolhi. Renuncio até ao direito de me queixar, que minha só é a culpa do que eu só e por minhas mãos, e bem sabendo o que fazia, me preparei. Com este espírito e tensões, entro no exame da questão que hoje tratamos, e que tão fácil é em sua tese, quanto difícil e complicada a tem feito na hipótese, não os princípios, senão as circunstâncias que aqui vêm forçosamente meter paixões, interesses, ódios e simpatias pessoais que tão estranhos deveram ser-lhe. Desejo restituí-la à sua primitiva simplicidade e vou pôr peito em consegui-lo. Para escolher, e de escolher se trata agora, é mistério examinar um por um os diversos pontos da escolha, que não vamos, atordoados e loucamente, rejeitar o melhor e tomar o que menos presta. Farei, portanto, breve resenha de todos, exporei imparcialmente os prós e os contras de cada um, e finalmente direi o a que mais me inclino, porque menos inconvenientes me parece ter e mais vantagens reunir. São bem sabidos os 3 modos simples de formar um corpo como este que tratamos: hereditário, eletivo, de nomeação régia. Combinações que destes se têm feito aumentam mais 2: de proposição do rei e eleição do povo, de proposição do povo e escolha real. A eleição direta ou indireta pode ainda acrescentar uma variedade destas classes e géneros. De todos eles, é sem dúvida o hereditário o mais antigo e o que mais natural fica ao sistema representativo monárquico. Porque alheio às intrigas eleitorais, assim como livre da dependência ministerial, existe por direito próprio, não depende de ninguém, e nenhum corpo coletivo pode mais do que este dar voto reto e imparcial entre os 2 contendores. A vontade nacional que legisla, a força nacional que executa. Nada que vir a ganhar de uns, nada tem que perder com outros. Esta será a melhor Câmara conservadora, a mais constitucional, a mais livre. Todos os outros métodos lhe ficam por conseguinte inferiores. Mas se tal é a tese, como com efeito é, eu, português, deputado português, obrigado a aplicá-la à hipótese portuguesa, devo lealmente confessar que todas as forças da minha tese desaparecem diante dos factos, porque em Portugal não há nem vontade, nem suficientes elementos para formar uma Câmara destas. Os poucos que havia suicidaram-se em 1828, quando essas sombras da antiga grandeza do reino, essa descendência degenerada de nossas famílias históricas, deixou cair dos ombros raquíticos a capa de arminhos e cobriu a roupeta de escravo que mais lhe vinha.
Aí, sem livros, sem ninguém que me coadjuvasse, sem auxílio algum, fiz eu só a lei da administração que hoje rege estes reinos. Trabalho que, nos limites que me eram dados e sobre as bases não tomadas por mim muitas, seja-me permitido dizer que ninguém mais poderia então fazer em Portugal, por ser aquele um ramo completamente desconhecido dos nossos mais hábeis jurisconsultos, a que eu, pela circunstância fortuita de ter habitado longamente em França e pela devoção especial que lhe tinha tomado, por muito tempo me tinha entregue. Sem obter nem a recompensa de um simples agradecimento, voltei para soldado que era, e segundo também Vossa Excelência pode testemunhar, porque outro tanto fez. Com a minha mochila de soldado embarquei para Portugal e, com as armas na mão, entrei no Porto no glorioso dia 9 de julho de 1832, precursor de tantos outros. Chamado algum tempo depois para organizar e dirigir a Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, cumpri honradamente com o que me foi incumbido, servindo sem pedir nem solicitar diplomas, em que outros andaram tão diligentes, recusando aceitar emolumento algum, por mais insignificante que fosse, e podendo dizer, com a cara alta e limpa, que 6 meses fui oficial maior da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino, sem que de um pretendente ou agraciado me viesse um cruzado novo, ou aos ministros de Sua Majestade, fosse por palavra ou escrito um pedido meu, nem sequer para me assegurar no lugar que nunca pedi, mas ao qual mais do que ninguém eu tinha direito. Para formar uma câmara destas. Neste tempo, em agosto de 1832, suicidaram-se em 1828, quando essas sombras da antiga grandeza do reino, essa descendência degenerada de nossas famílias históricas, deixou cair dos ombros raquíticos a capa de arminhos e cobriu a roupeta de escravo que mais lhe vinha. Foi a sua mortalha. Nela morreu e jaz enterrada. Nobilíssimas exceções houve, para a glória de quem as fez, mas de nenhum proveito à sua classe. A Câmara Hereditária tinha deixado de existir. Restaurada à carta, quiseram restaurá-la também. Mas que sucedeu? Fez-se uma aparência disso, uma comédia em que representaram de pares hereditários gentes que nenhuma herança tinham de adir, nenhuma que legar. Eram hereditários sem haver que herdar ou testar. Assim ficou desacreditado este método reputado impossível e quase se pode afiançar que o é. Não tratemos, portanto, mais dele. Falemos do terceiro, pelo qual a Câmara é composta de membros escolhidos pelo rei. Este outro modo de formar a segunda Câmara tem por base a ficção do direito público, geralmente recebida em todos os países livres, de que o rei é o grande eleitor nacional. Esta é uma ficção, sem dúvida, mas bela e sublime, e igual a muitas outras ficções em que todo o nosso direito se funda. É uma ficção igual à que admite a delegação popular em toda a série de membros de uma família para a continuação das dinastias. É uma ficção igual à que admite a delegação da soberania popular dada aos corpos legislativos diretamente, aos corpos julgadores indiretamente, que tão integrante parte da soberania ao julgar como legislar. E por minha parte declaro que tenho mais amor e aferro ao meu ave de soberania que me dá o direito de julgar do que tenho a outra fraçãozinha que me pode caber na repartição termilionesimal da majestade legislativa. Repito, senhores, que esta é uma ficção tão admitida e tão indispensável como qualquer das outras muitas que também o são. É uma ficção já filha de outra grande ficção, da que admite a delegação da soberania que não é delegável, assim como não é renunciável, que admite a repartição da soberania que não é repartível.
E por estas asserções citarei um testemunho não suspeito, espero eu, o de Jean-Jacques Rousseau, que bem terminantemente protesta e demonstra não ser a soberania nem alienável nem delegável. Os fundamentos com que estabelece a primeira impossibilidade são os mesmos que dá para a segunda. Sim, é uma ficção a delegação da soberania popular, mas torna a dizê-lo. Ficção bela e sublime, ficção magnífica e salvadora que todos os povos livres adotaram, sem a qual cai por terra todo o sistema representativo. E foram esses bárbaros do Norte, esses nossos avoengos tão apodados de bárbaros ignorantes, contra cujas ideias políticas tanto se tem aqui vociferado, foram esses bárbaros os que vieram regenerar a liberdade da Europa com este dogma e torná-lo possível e prático para as grandes nações. Porque a soberania, como ela se exercia em Roma, em Esparta, em Atenas, em todas as antigas repúblicas, não podia ser exercida pelos nossos povos, que não toleram, nem podem tolerar, que os habitantes da capital queiram sós dar leis e ter como vassalos os seus povos das províncias. Bom é que ninguém se esqueça deste princípio. E nós, os deputados das províncias, temos a obrigação de o recordar. E quem tornou possível a soberania do povo? Quem? A ficção dos povos do Norte. A ficção do feudalismo. Eu admiro esta ficção. Adoro-a quase com o respeito do mistério, mas não posso deixar de confessar que é uma ficção. E todavia é mistério, é forçoso, é indispensável admiti-la. E admitida ela, e admitido como parte integrante dela que o rei é o grande eleitor nacional, nenhum inconveniente há. Quanto a direito, que o rei nomeie os membros da Câmara Revisora. Nem se diga que esta ideia de considerar o chefe do Estado como o grande eleitor nacional é, segundo já por aqui me parece que ouvi murmurar, uma invenção dos homens dos privilégios, uma chicana do Partido Retrógrado. Bem tarde que os defensores desses princípios queiram reconhecer semelhante qualidade no chefe do Estado. Não são os ultramontanos políticos, não são os que derivam todo o poder real do direito divino em linha reta, os que jamais consentirão em princípios, não só diametralmente opostos aos seus, mas completamente destruidores deles. O rei absoluto, o monarca de privilégio, o soberano de direito divino, pega no diadema com a mão com que brandiu a espada e, cingindo de sua própria autoridade, diz como Napoleão, quando de sobre o altar-mor do Domo de Milão tomou por suas mãos a coroa de ferro dos lombardos e a pôs na cabeça. Idio me la data, guai a chi la toca. O rei constitucional, o chefe do Estado representativo, o soberano da monarquia livre, recebe a coroa da mão do povo. É a lei que lhe a dá, a Constituição que lhe a assegura e a sublime ficção do governo representativo que lhe continuou em sua dinastia pela inaufrível e perpétua delegação popular. Não é, portanto, ao primeiro, senão ao segundo, que a teoria é aplicável. Proscrita e anatematizada pelos absolutistas, vejamos bem os liberais, que nos princípios daqueles vamos cair se a recusarmos. Mas a Câmara ou o Senado revisor, assim formado pela única eleição da coroa, tem graves inconvenientes. Convém. E tão boa fé eu reconheço que pausadamente os quero ponderar. Derivada da autoridade real, forçoso é que ela propenda mais para os interesses de quem elegeu do que para os do povo, de quem só indiretamente trouxe sua origem. Tão grave é este inconveniente que, se a questão não tivesse mais lado nenhum por onde ser considerada, bastava ele só,
para concluir e fazer sem mais exame, rejeitar um método por absurdo. Mas não acharemos nós em qualquer outro método iguais ou maiores inconvenientes. A par deste, não estarão também algumas vantagens que o contrapesem? Já o veremos. Excluído o sistema hereditário, excluído este também, resta o eletivo. E no método eletivo popular não há pelo lado oposto o mesmo inconveniente que neste outro encontramos? Há de certo. E ninguém deixa de o reconhecer, mas não antecipemos. E fiquem essas ponderações reservadas a bem da ordem para quando viermos ao exame do método eletivo. Tampouco repetirei agora a enumeração das vantagens da escolha real, que tão larga e sabiamente tem sido feita por tantos distintos oradores. Só direi que, restrita a categorias, limitada por qualificações prudentes e avisadas, a escolha real é mais a escolha da lei do que a do príncipe, e que o diploma dos senadores assim feitos mais seria passado em virtude da Constituição do que por graça e mercê do rei. E como eu não concebo a escolha real, senão por este modo e com estes limites, e como estou persuadido que se a nossa antiga Câmara dos Pares houvera sido formada com estas restrições, outra teria ela sido, e não houvera degenerada em uma instituição obnóxia e desacreditada, não acho, na objeção de que eu próprio me encarreguei, peso suficiente para rejeitar só por ela o método de que se trata. Outro, porém, há mais forte e muito mais grave inconveniente que ainda não foi ponderado nesta discussão e que tão importante é que por ele somente sou obrigado a rejeitar como rejeito o método proposto pela maioria da Comissão. Não são os olhos vendados das paixões e que todos se refratam os que podem ver naquele proposto método o terrível inconveniente que à primeira vista, claro, lhe hão de achar os que a nenhuma facção pertencendo e extremos em nenhum partido, naturalmente e sem preconceitos, o considerarem. Graças a Deus que neste caso me vejo e lhe o acho. Na qualidade de visitador régio, nas circunstâncias em que estamos, Marquês, hoje Duque, retalhados de Palmela me foi proposto. Vaga e desvairada. Recusei quanto pude, porque não me sofria o coração deixar o teatro da guerra quando as primeiras e mais difíceis crises estavam à mão. Apesar de que, por Sua Majestade Imperial em pessoa, me foi feita a honra de instar para que aceitasse. Apesar de ser tão solicitada então qualquer comissão fora do Porto, resisti até à última. E não vendo já outro recurso, em audiência particular que obtive de Sua Majestade Imperial, de tal modo lhe supliquei para que me fizesse esta primeira e única mercê que lhe rogava, e a primeira e única que jamais pedi e obtive de príncipe algum, que era a de que, ao avesso do que tantos pediam, me concedesse o não deixar de o acompanhar até ao fim da nobre empresa que havia intentado de libertar a pátria. Jamais me esquecerei, nem circunstância alguma me fará ingrato do favor que então recebi do mesmo augusto senhor que se dignou anuir ao meu pedido, e ao qual favor devia a honra de ser testemunha e tomar o meu humilde quinhão. Não são os olhos vendados das paixões, e cujo raio todo se refrata pelo médio dos partidos, os que podem ver naquele proposto método o terrível inconveniente que, à primeira vista, claro, lhe hão de achar os que a nenhuma facção pertencendo e extremos em nenhum partido, naturalmente e sem preconceitos, o considerarem. Graças a Deus que neste caso me vejo e lhe o acho. Nas circunstâncias em que estamos, retalhados de fações, vaga e desvairada a opinião pública, incerto o conceito dos homens, varia a todos os momentos flutuante a disposição dos ânimos, quem ousará, quem, tendo amor à sua terra, que preza a liberdade, que deseja a estabilidade das instituições, quem ousará, digo, entregar ao mero arbítrio de 6 ministros
a escolha dos homens que hão de representar a prudência e reflexão nacional. Quem se atreverá a colocar nas mãos destes 6 eleitores privilegiados os destinos e as esperanças da nação? Quando todos fossem tão virtuosos e patriotas como 6 homens de Plutarco, quando nestes 6 portentos de sabedoria e integridade se refundissem os 7 sábios da Grécia, como haviam eles, nos tempos calamitosos em que vivemos, evadir-se à influência omnipotente de qualquer facção que domine? Constituída deste modo, a Câmara necessariamente há de ser vitalícia, condição sem a qual acabaria toda a sua independência. E então, a obra de uma facção, a obra do partido, viria a ser imposta ao povo como uma coisa nacional, perpétua e adornada de falsas vestiduras que a opinião posterior, mais ou menos reta, mas seguramente contrária, lhe havia de rasgar depois, ou porque outra facção viesse a predominar, ou porque restituída a seu natural equilíbrio, o que Deus traga cedo, a opinião nacional venha a prevalecer sobre todas as opiniões exclusivas e apaixonadas dos partidos. Seguir-se-á, porém, da rejeição deste método, extremo se não extremo, que forçosamente vamos adotar o seu oposto. Não será livre fugir do polo que gela, senão para o equador que arde. Parece-me que tão imprudente é evitar um grande mal, como evitá-lo à custa de outro que não é sumenos. Ora, se receosos da perigosa subserviência dos ministros a um partido reinante, formos entregar-nos todos e sem escrúpulo nem reserva à sorte da urna, não arriscamos nós tudo igualmente? A vertiginosa influência dos partidos não chegará até ali? Descobriu-se já algum isolador que ponha a urna fora do contacto da sua eletricidade abrasadora? O que pode chegar até aos degraus do trono, o que tem força para desabrochar as pastas dos ministros e tirar delas uma carta régia de nomeação de par, ou prócer, ou senador, ou o que mais queiram chamar-lhe, não irá com dobrada força, porque sem nenhum obstáculo, cair em todo o seu peso sobre a urna eleitoral. A urna eleitoral que a experiência tem mostrado sempre, e a experiência nossa portuguesa mais que nenhuma, que em tempos de comoção e efervescência de partidos é abandonada pela nação cuja salvaguarda deve ser, entrega ao sabor e capricho das fações cujo instrumento se torna. Esta não é asserção gratuita minha, mas infeliz e fatal verdade que nenhum de nós pode recusar. Porque todos nós a temos alegado, todos a temos oferecido como argumento em cada um dos muitos dias que há 10 meses bradamos nesta casa, contra os erros e desvios das administrações passadas. Não se tem aqui dito que durante 2 anos fomos dominados por uma facção, que debaixo desse domínio se arruinou a fazenda pública, se deslocou o país, se desorganizou o Estado, se corrompeu a moral do são, se confundiram todas as ideias do justo e do injusto. Pois foi pela urna, foi pela sujeição dela a um partido que nos vieram todas essas calamidades. Nem posso imaginar que sejamos todos tão cegos que reputemos absolutamente impossível o volver de coisas semelhantes. Quanto a mim, tenhamos inevitáveis futuros muito piores. Oxalá que me engane. E voltando a considerar a impossibilidade de obter por via da eleição somente uma Câmara que preencha os fins da revisora e conservadora que a esta queremos dar, repetirei o que já aqui foi ponderado. Se a Câmara dos Deputados é a verdadeira representante do movimento e da vontade nacional, como será possível que, pelo mesmo método e elementos com que essa é formada,
se forma aquela outra que representa a reflexão, a prudência e a consideração nacional. Se os atos da Câmara Primeira e propriamente popular precisarem, segundo a miúdo precisam, de moderação, se entre a ação da vontade que legisla e da força que executa, isto é, se entre o povo e a coroa for mistério usar de conciliação, que pode esperar-se como mediadora de uma Câmara que ou absolutamente seja de origem popular ou absolutamente de origem real. Notando ao mesmo tempo os defeitos de um e de outro sistema considerados extremos, dou nisto mesmo irrefragável documento da imparcialidade com que trato a questão. Nem quero prevalecer-me da vantagem que nesta discussão podia ter sobre os meus ilustres adversários quando combatesse o método eletivo, apresentando o que ninguém como eu aqui possa apresentar. A infeliz experiência de 7 anos, durante os quais foi ensaiado aquele método em um país que habitei 2 anos e que por obrigação estudei. Eu pudera mostrar como por via dele, e sendo mero instrumento nas suas mãos, uma facção invade e predomina tudo, tornando nominal a ação do povo. Eu e minha família, pois que, para me unir ao exército no ano antecedente, até a roupa de meu uso vendera, doente de espírito e corpo, tive de recorrer à caridade de um amigo para obter com que passar a França a solicitar outra caridade, a do governo de aquele país, que então dava algum parco subsídio aos refugiados portugueses. Mas até esse último recurso me escapava em meu segundo e novo exílio. Exílio novo e de nova e desusada espécie, pois só depois de 5 meses e pelo generoso empenho de Sua Excelência o Sr. Marquês de Rezende, obtive aquela esmola que com aparente razão se negava a quem como eu parecia então um desses miseráveis que só desertaram da tirania quando perderam a derradeira esperança ou de a sustentar ou de caber com ela. Só esta humilhação me faltava. E nem dessa, nem de nenhuma soltei jamais uma queixa. Nem quero prevalecer-me da vantagem que nesta discussão podia ter sobre os meus ilustres adversários quando combatesse o método eletivo, apresentando o que ninguém como eu aqui possa apresentar. A infeliz experiência de 7 anos, durante os quais foi ensaiado aquele método em um país que habitei 2 anos e que por obrigação estudei. Eu pudera mostrar como por via dele, e sendo mero instrumento nas suas mãos, uma facção invade e predomina tudo, tornando nominal a ação do povo, fantástica a ação real, e concentra os poderes do Estado todos em uma oligarquia mais perigosa para a liberdade do que todas as aristocracias vândalas, suevas e godas com que ainda hoje nos querem meter medo, e que já não existem fora das crónicas, nem têm outros castelos e torres, senão a do tombo. A nação mais ciosa de sua urna, mais escrupulosa e apegada a seus direitos eleitorais, os Estados Unidos da América do Norte, que tanta latitude deram em uma Constituição toda republicana ao princípio do voto popular, ainda assim não quiseram o seu Senado eleito pelo mesmo modo, formado dos mesmos elementos da sua Câmara de Representantes. A eleição indireta e a presidência do Senado dada a um dos membros do Executivo, juntamente com a ação moderadora do Supremo Tribunal de Justiça, remedeiam, quando é possível, a falta da ação da coroa que ali não pode haver. Mas deu-se remédio. Mas puseram-se restrições. Mas não se deixou no meio do Estado, desequilibrado e à toa, um corpo absorvente de todas as preponderâncias sociais, solto e absoluto, como em um pequeno país do norte da Europa erradamente se fez, como hoje mais erradamente ainda
se pretende impor a Portugal contra a sua vontade e tendências todas, contra as suas simpatias e hábitos e interesses. De tudo isto, devo concluir, quando menos, que os inconvenientes de nomeação régia são iguais aos da nomeação popular. E as razões que tenho para votar contra um dos métodos são as mesmas que me fazem rejeitar o outro. Que resta, porém, fazer? O método hereditário é impossível. O de nomeação régia é insuficiente. O eletivo peca nos mesmos defeitos. Resta aproveitar as conveniências destes dois últimos, converter em utilidade os seus próprios defeitos, contrabalançando os de um com os de outro. E já que somos forçados a fazer experiências, intentá-las ao menos com algum reflexo de luz que nos venha da prática e com alguma razoável esperança de proveito. A lembrança não é minha, nem como a tal lhe quero e me revejo nela. Vem de cabeças mais profundas e pensadoras. Vem de longas, refletidas e pesadas experiências de publicistas conhecidos, varões parlamentares, homens que encaneceram na tribuna e no foro popular e cujo testemunho e autoridade deve ter peso para legisladores aprendizes como nós aqui somos todos. Nem de confessá-lo devemos envergonhar-nos. Note-se particularmente que logo que na Constituição se estabeleçam para os membros da segunda Câmara categorias diferentes das que se requerem para os da primeira, e contra isso não ouvi disputar ninguém, quero dizer que haja diferença na qualificação da idade, do censo, etc. É indispensavelmente necessário um processo estatístico feito pelas províncias antes de se proceder à eleição. Inquestionavelmente que, se contentarem de dizer numa lei que podem ser senadores os que tiverem tais circunstâncias, sem mandar formar mapas estatísticos das pessoas que estão nesses casos da lei, as eleições hão de ser absurdas e em grande parte nulas. Na Bélgica, o único povo europeu que adotou um método eletivo absoluto para a formação da segunda Câmara, procede-se todos os anos a um como cadastro dos elegíveis para o Senado, porque todos os anos há alterações e mutações e, por consequência, é preciso todos os anos retificar as listas. Isto há de fazer-se, ainda que a diferença seja só de idade e propriedade. Ora, feita esta lista, que não é votada por ninguém, em que não entra a ação do poder da coroa, nem da opinião popular, nem as paixões de partido nenhum, é ela, e pelo facto, a verdadeira primeira eleição do Senado. Sob esta eleição inicial ou candidatura, deve, segundo o meu método, recair a ação da coroa, escolhendo por cada província das pessoas que nela têm propriedade ou as outras circunstâncias da lei, um número suficientemente lato para que sobre ele possa dar-se a ação da eleição popular. A conveniência, ou antes a maior excelência deste método sobre qualquer outro, é que o homem, uma vez escolhido pela coroa, acabou toda a sua dependência dela e nunca mais teve precisão de se fazer aceito ao poder. Daí por diante, todo será do povo, de cujo favor só lhe há de vir a futura dignidade. Demais, a Câmara assim composta pode ser dissolvida nas mesmas épocas que a outra, pode acabar a sua duração ordinária ao mesmo tempo que a outra, sem necessidade de recorrer de novo à coroa para nova eleição. Por este modo, a ação do poder real não vinha a ser senão um verdadeiro julgar de preferência entre aquelas categorias que a lei estabelecera, deixando quase precípua e muito mais ampla que pelo outro sistema a liberdade do povo que escolhe. Pelo contrário, o método seguido pelos nossos vizinhos espanhóis e já dantes adotado pelos nossos irmãos brasileiros, método em que bem pouco confio e para o qual vejo com pesar propender muito a grande maioria do Congresso, não pelos princípios dele, que são bons e conciliadores, mas pela instabilidade de sua forma, que não promete duração. Tende inevitavelmente a excitar mais que muito as animosidades de partido, as rivalidades pessoais. Os que, sendo eleitos, não forem escolhidos, ficarão inimigos perpétuos do preferido,
na sempre cara persuasão de que, merecendo mais, foram desprezados por quem os não valia. Ficarão, além disso, inimigos do princípio que os exclui. E por cada senador que se assentar na Câmara para defender as instituições, ficarão 2 de fora para as desacreditar. Estou muito inclinado a crer que este método há de produzir grandes e terríveis fações dentro do Estado. Fações pessoais e irreconciliáveis que hão de apelar para a revolução como todas apelam. O argumento em que mais se fundam os propugnadores desses pretendidos princípios infalíveis e que lhes pareceu irresistível é o que na realidade é o mais fraco de todos. A omnipotência da classe média e a sua ilimitada expansão que há de absorver as outras todas. Mas, senhores, a classe média não existe sem as extremas, e no instante em que as absorve, deixou ela de ser o que era. Formosa e feliz utopia, assim fora realizável. Que, nivelada a posição de todos os membros da sociedade, e os homens ficassem todos um diante do homem, assim como são diante de Deus. Longe, porém, e quão longe de ser essa a tendência atual da classe média, é bem diferente e bem outra. Não é a sua a dilatação de um fluido que tende a nivelar-se, mas a expansão de um gás que tende somente a subir. A sua mira, o seu empenho, os seus esforços, todos são para usurpar o lugar das antigas classes privilegiadas. Ai do povo se ela o vier a conseguir, porque a sua tirania há de ser como aquelas foram. Mas ai dela também se lá chegar, que por seus próprios excessos há de cair como aquelas caíram. Esta é sem dúvida a tendência da classe média por toda a Europa. Tendência bem sabida e reconhecida. E esta lhe querem acelerar, dobrar-lhe a velocidade. E faz-se isto em nome do povo e para bem do povo, incutir-lhe ainda maior força de movimento. O povo há de ganhar com isto. O quê? Será para a utilidade sua, dessa mesma classe média que ela e o povo, ambos, hão de ser vítimas da ascensão perigosa. Santo Deus, aonde chegamos de loucura e desvario em nossas teorias, onde nos não levará ainda o fanatismo dogmático, se assim vamos desprezando sempre os factos e a análise que ilustra, para só nos fiarmos na síntese que deslumbra e entrevesse. Fraca resposta tem o que eu digo, porque digo só a verdade nua e sincera. Mas bem sei que ou não me hão de entender, ou fingir que me não entendem. E abusando do natural sentido de minhas palavras lisas, farão delas o que eu não disse, para me responder com o que lhes não quadra. Bem o sei eu. Bem sei que se hão de dizer mais liberais que durante e 5 anos populares. sofrera para sustentar a causa da rainha e da carta. Junto, Vossa Excelência, a tudo isto que eu, formado há 13 anos, há outros tantos chamado para reger no Ministério do Rei na repartição da instrução pública, sem o que não me teria sujeitado a perder e sacrificar a minha carreira no triste ofício de oficial da Secretaria de Estado. Imigrado em 1823, por minha inabalável adesão à causa da liberdade, fora sujeitar-me a exercer em França o mistério de caixeiro em uma casa de comércio, preferindo ganhar assim um bocado de pão com o suor do meu rosto à vergonha de transigir com o despotismo. Acrescente que, voltado a Portugal e reintegrado em meu emprego pela outorga magnânima da Carta Constitucional em 1826, desde logo me pus em campo e quase só para a defender contra milhões de inimigos. E se o testemunho concorde de amigos e inimigos é prova bastante, tanto na lisonjeira estima dos bons portugueses,
como na crua perseguição do fatal governo, precursor da tirania e da usurpação, como enfim na do mesmo usurpador, e no decreto com que tanto me honrou e enobreceu pelos epítetos com que me demitiu. Que deslumbra e entrevesse. Fraca resposta tem o que eu digo, porque digo só a verdade nua e sincera. Mas bem sei que ou não me hão de entender ou fingir que me não entendem. E abusando do natural sentido de minhas palavras lisas, farão delas o que eu não disse, para me responder com o que lhes não quadra. Bem o sei eu. Bem sei que se hão de dizer mais liberais e populares, e que os hão de crer, porque o povo ainda não aprendeu, não se desenganou ainda, não conhece o abuso de palavras com que em seu nome e a título de sua se advoga uma causa que não é dele. Mas um dia virá, e praza a Deus que não seja tão cedo como eu cuido, que ele há de palpar e sentir duramente a pesada realidade do que hoje lhe figuram tão apetecível. Pois quê? O que é que tanto se zela hoje? Porque se pugna com tanto fervor? Será pelos interesses do povo ou pelos da classe média? Será ainda pelos dessa classe ou pelos exclusivos interesses das sumidades dela? Não responderei eu. Respondam os factos, as leis que o digam, as instituições de quase todos os países que o mostrem. Fala-se do bem do maior número, mas ao menor número é que se provê. E os povos da Europa, libertos apenas da senhoriagem feudal, aí têm já outra pronta para os dominar e avexar. E que importa ao povo que trabalha e sua e chora que o seu trabalho seja devorado pelo duque ou pelo banqueiro, que o seu suor seja bebido pelo marquês ou pelo grande fabricante, que as suas lágrimas sejam escarnecidas pelo barão do alto do seu castelo ou pelo rebatedor de cimo da sua burra. Fábula para néscios é o sonhado nivelamento das classes. E quanto mais livre for um Estado, tanto menos possível será ela de realizar. Na monarquia só o despotismo pôde, à força da miséria, aproximar-se disso. Que a tirania é como a morte, e aí sim que se igualam as condições todas. Ou também na tão gabada e tão feliz liberdade das repúblicas, onde exercidos pelos escravos, os mistérios duros e ignóbeis da sociedade não vêm a ser como entre nós, condenados a eles uma porção considerável, talvez o maior número de cidadãos. Ali para os servos a fadiga, para os cidadãos o gozo. Concebe-se um tanto a igualdade deste modo. Mas que igualdade e que filantropos os que a podem desejar. Que liberalismo o que a proclama. Igualdade que tem por base e condição forçosa a servidão hereditária de muitos homens. O fio desta reflexão leva longe. Nem sei onde terminaria se o fora seguindo. Mas basta daqui mesmo, do princípio, lançar os olhos pelo correr do que aí se apresenta em perspectiva para se avaliar quanto será. Eu paro aqui e contento-me de considerar, por agora, que para ser absolutamente impossível que a classe média venha jamais a absorver as classes populares, basta refletir que o maior número dos habitantes de um país há de sempre ser condenado pelas exigências da sociedade aos lavores afadigosos e materiais que embrutecem e abatem. Que o gozo desse trabalho há de sempre ser para o menor número, e que onde não houver escravos, aquele infeliz maior número há de ser de cidadãos. Eis aqui, faça o que fizer,
o inevitável fado do povo. E eis aqui a realidade dos fantasmas com que o iludem. Sejamos verdadeiros. Digamos o que é e cumpre que seja. Façamos com que a classe média recrute quanto mais puder das fileiras do infeliz povo para suas privilegiadas cortes. Facilitemos quanto é possível a passagem, mas não mintamos. Não vamos embair de falsas esperanças os desgraçados que podem ter a miséria de nos acreditar. E já que comemos os recalados frutos nós, não demos de assinto e negasse aos outros o desesperado suplício de Tântalo. Estas, repito com a mão no peito e seguro do que digo, estas é que são verdades, pura e lealmente ditas pela mais humilde boca, certamente, mas pela mais sincera, que ainda falou português a portugueses. São duras de ouvir, certo, e mais ousadas de dizer ainda, porque a maior parte dos que aqui estamos pertencemos à classe média, porque a máxima parte dos que tomamos interesse em coisas políticas, dela somos e amargamos fazer reflexões destas. Íamos nosso caminho com os olhos nas sumidades sociais que desejamos ocupar e sem olhar para trás, para o povo que nos segue, que nós instigamos, que nos ajuda e com quem somos liberais de promessas que não podemos, que não havemos, que ninguém pode nem há de cumprir. Fiz mais e melhor do que a maior parte. Paremos enquanto é tempo. Paremos. Digne-se, que ainda é... Vossa Excelência, juntar mais a tudo isto que depois de 3 meses de prisão escapei por quase milagre ao certo patíbulo que me esperava. Digne-se Vossa Excelência dar um momento de atenção a tantos e tão longos trabalhos e padecimentos de mais de 10 anos e considero-me depois privado de meios de subsistência, coberto de dívidas, perdido de saúde e vendo por fim negar-se-me até pelos senhores oficiais da Secretaria de Estado o depósito sagrado de uma bagatela que nem o governo da usurpação ousou negar-me abertamente, de que certo me não disputou o direito, para satisfazer à qual se achou nos cofres tanto dinheiro que entre o desmesurado número de fratores que as secretarias de Estado deram essa divisão nas pessoas dos seus oficiais, se distribuíram só daquele dinheiro 40 e tantos mil réis a cada um. Vendo por cabo de tudo, e para mais não restar que ver, que se me nega este depósito, é que bem posso chamar miserável no mais restrito sentido de direito, por esses mesmos senhores que uns continuaram a servir a tirania enquanto ela os quis, outros, e sempre e sem interrupção, outros que só há 2 dias servem o Estado, quase todos mais modernos que eu. Nenhum que sofresse os trabalhos que eu sofri, menos ainda que prestasse os serviços que eu gratuitamente tenho prestado à causa da liberdade e da rainha e ao Estado. Todos eles cobertos de mercês e honrarias, desfrutando aos pares pinguíssimos empregos, muitos dobrada e mais que dobradamente acumulados. Enquanto eu vivo, não havemos, que e umas pode, sopas que me dão por esmola, perdi tudo na causa. Paremos enquanto é tempo. E não recebo. Paremos, que ainda é tempo. Não sejamos lisonjeiros de nossa classe, divinizando-a para a perder de vaidade e orgulho. Agora que ela triunfa e vence, agora que nela está o poder e a força, agora é que é nobre e generoso e leal e de amigos falar-lhe a verdade. A coragem com que os nossos avós a disseram aos reis, quando os reis tudo podiam, tenhamo-la nós hoje, para a dizer aos povos, quando os povos são omnipotentes.
Não imitemos as vergonhas dos palácios, nem as baixezas dos cortesãos. Que nos não chamem áulicos populares e bobos das turbas, que lisonjeamos para merecer e divertimos para ganhar. Assim, senhores, já que pela exclusão forçosa, insanável impedimento e inabilidade do maior número, a Câmara dos Deputados, a verdadeira Câmara dos Representantes, segundo em mais de uma Constituição escrita se lhe chama, é património da classe média, pela necessária, inevitável e profícua organização da urna, não vamos também entregar à mesma classe o monopólio da segunda Câmara. Seria atribuir-nos a gerência toda dos negócios públicos, declarar-nos absolutos a nós mesmos e fazer da nossa feliz e benquista classe uma aristocracia odiosa e mais impopular do que nenhuma que ainda houvesse. O que hoje quase é a classe média para o povo foi ao princípio a aristocracia, um protetor, um abrigo, um escudo contra o poder. Foi mistério lutar contra os reis e o povo a ajudou. Venceu e não tardou a abusar da vitória. De protetor e aliada tornou-se senhora, usurpou tudo, invadiu tudo, abusou de tudo. E o ciúme dos reis primeiro, a inveja e o ódio dos povos depois, fez justiça ao usurpador. Caiu, como nós havemos de cair, a pedrejada da indignação popular, se não refletirmos e nos não moderarmos a tempo. E mais fácil e mais pronto e mais tristemente havemos de cair, que a nossa oligarquia efêmera é estátua de pés de barro. Aquela tinha alicerces de ferro e sangue que iam até às entranhas do país, e caiu. E o fanatismo religioso, e os preconceitos antigos, e a memória dos serviços passados, e o lustre das velhas prosápias, e a glória e a vaidade nacional, e a história cheia de seus nomes, e tudo rodeava de prestígios e de força e de autoridade à antiga aristocracia histórica. E caiu, e ela é jaz por terra. E quando veio o dia grande e amargo, quando o povo se ergueu e lhe pediu contas da sua usurpação, ela evocou todos esses prestígios, falou na religião, falou para a história e nada lhe valeu. Nós, se com os nossos abusos trouxermos esse dia, se fizermos a loucura de tornar obnóxio ao povo a nossa classe que ele ainda ama, que evocaremos nós no dia em que nos pedirem contas? Falaremos na história, mas nós ainda não temos. Apelaremos para a gratidão dos serviços prestados, mas quais fizemos nós? Quais? Que o nosso prole não fossem. Não podemos, digo, apelar para a gratidão dos povos, porque ainda não fizemos nada a favor dos povos. Disse e provo. O povo trabalha e produz. A classe média adquire. Dir-me-ão que a classe média fornece os oficiais aos exércitos, os juízes aos tribunais, os legisladores ao Senado, os literatos às academias. É isto que dizem? Assim é. Assim é. E grande serviço temos feito em verdade. Por cada oficial que a classe média dá ao exército, quantos soldados dá ao povo? Marchemos contra o inimigo que está sobre as nossas fronteiras. Aí vão batalhões após batalhões. De que massa saíram? Trava a peleja. A fuzilaria adelgaça as fileiras. A metralha varre os quadrados. Quantos morreram de espada na mão? Quantos com a espingarda ao ombro? Salte-se a conta e vejamos de que lado está a obrigação ou o serviço. Damos juízes aos tribunais. Mas quem lhes paga? Nós ou o povo? Damos legisladores ao Senado, mas se a rebelião ataca o Senado, as baionetas do povo é que o defendem. E o Senado decreta mais tributos e o povo paga. Que do nosso, mais rigorosamente, se pode dizer que nenhum país, ser o povo quem paga os tributos. Porque reduzido quase o erário a viver dos indiretos, sobre o povo vão eles pesar quase todos. Damos-lhes livros e doutores, mas essa não é produção exclusiva da nossa classe. Os
sábios saem de todas e não pertencem a nenhuma. Assim eles fossem menos e melhores. Disse, pois, e nem me pejo nem me temo de o repisar: o povo devia alguma coisa à antiga aristocracia e cuidava de ver-lhe muito mais. A nós nada nos deve e nada reputa dever-nos. O povo sabe que se há mister baionetas, lá lhes vamos pedir. Se é preciso dinheiro, que lá lhe vamos buscar. E que, por fim de contas, os tributos de dinheiro e de sangue sobre ele vão cair. E se a questão atual é mera questão de algarismos, se nada mais do que o número queremos considerar, se calculam de quantidade e a qualidade se despreza, eu desde já apelo, que também o sei fazer, para o povo, de uma decisão que, dando à classe média a posse exclusiva do Estado, constitui uma classe absoluta e suprema, em perigo e para a ruína da liberdade do povo, cujo nome se evoca para a usurpação. Filho desta classe, filho que muito me honro de minha boa e nobre mãe, para mim não quero, nem para ela, a perigosa e fatal investidura com que a pretendem elevar acima dos seus interesses. Para longe essa púrpura de vaidade com que a cegam, repassada como a túnica da fábula, no sangue do centauro, para abrasar o infeliz que a vestir. Em nome do povo e da liberdade, rejeito um e outro dos métodos propostos pela maioria e pela minoria da Comissão. Voto pelo método misto como o propus, mas não duvidarei adotar qualquer outro que combine a eleição popular com a intervenção da coroa. Desta minha carta, a que de novo digo, não dei por vergonha a forma de requerimento, vai comprovada com documentos autênticos toda a asserção que não é de facto de notoriedade pública e não controversa. Vossa Excelência me fará a justiça que lhe parecer e só lhe rogo o favor de restituir os documentos.